meus queridos que me assistem pelo canal, graça e paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo postado aqui no meu canal do YouTube. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Sou o pastor Sérgio H. Costa, tenho a alegria de me dirigir a vocês mais uma vez nessa publicação de mais um vídeo com a ministração da Palavra do Senhor. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para receber as notificações toda vez que um vídeo novo for postado, tá? Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar, ao final do vídeo, deixar a sua curtida, tá? E também de compartilhar com seus contatos, para que outras pessoas também sejam alimentadas com a Palavra do Senhor. Amém? Gosto sempre de lembrar que as minhas redes sociais são utilizadas na finalidade da divulgação da mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provisoriamente, eu não estou realizando as lives nas quintas-feiras, né? Mas aqui pelo meu canal do YouTube estarei fazendo publicações de pregações, de mensagens, bem como abordando alguns temas também em termos de estudos bíblicos, que estou vendo aí como vou fazer para fazer essas postagens com estudos em dias alternados aí durante a semana, tá bom? Bom, amados, tendo aí feito a introdução, eu vou falar hoje sobre um tema bastante importante que menciona sobre a firmeza da fé em Jesus Cristo, a firmeza inteiramente na fé em Jesus, tá? Vai ser o tema que eu vou tratar, mas vamos aí para o prefixo aí que mostra a divulgação aqui do canal e já já estarei voltando para ministrar a palavra. Pronto, estou aqui já de volta, agora para nós tratarmos aqui do tema da mensagem de hoje. Como eu falei, firmeza inteiramente na fé em Jesus, tá? Nós temos presenciado uma época em que há toda uma influência nesse mundo para um esfriamento e até um descrédito da palavra de Deus. Há muita coisa sendo arquitetada, né, no meio da sociedade para que o povo esteja descrente, para que o povo esteja duvidando da palavra do Senhor. E eu gosto sempre de dizer que até Jesus voltar, a igreja está aqui na terra com essa missão de propagar o evangelho de Cristo. A missão da igreja é propagar o evangelho, tá? A missão da igreja não é outra coisa, tá? Eu vejo muita coisa pelas redes sociais, muita discussão, muitos debates, enfim, coisas que não traz proveito para as pessoas que estão assistindo. Mas por quê? Porque o Senhor Jesus, ele deu uma ordem à igreja. Ele falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Existe uma missão dada para a igreja. E essa missão, ela começou lá no derramamento do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, que está lá no livro de Atos, capítulo 2, cumprindo ali a promessa que Deus havia mencionado no Antigo Testamento, lá no livro de Joel, capítulo 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Então ela se cumpriu depois que Jesus Cristo realizou a obra da redenção, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e enviou o Espírito Santo para estar com a igreja. Então, desde então, a igreja, ela está divulgando a mensagem do Evangelho por toda a face da terra, como Jesus falou, ide por todo o mundo. Então é uma grande comissão dada para a igreja,
pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de salvação. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, ele fala: pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, esse sempre é o alerta que eu quero trazer para os meus amados irmãos, que vocês não foquem em outra coisa a não ser apontar Jesus Cristo para as pessoas, mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o mediador entre Deus e os homens, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso advogado fiel, Ele é aquele que intercede pelo seu povo aqui na terra, Ele é aquele que enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo habitando na igreja, ele impele o povo de Deus a proclamar a mensagem do Evangelho de Cristo, porque Jesus falou, quando o Consolador viesse, Jesus falou: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Então o Espírito Santo, ele age impelindo a igreja a adorar a Deus por meio de Jesus Cristo e a proclamar a mensagem de salvação, anunciando o nome do Senhor Jesus como o único nome diante do qual todo joelho tem que se dobrar e toda língua confessar que só Ele é o Senhor, tá bom? Então eu vou falar hoje sobre a firmeza inteiramente na fé em Jesus. Vou ler a passagem de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16, que assim relata. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 16, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, o alerta aqui na carta do apóstolo Pedro é para que o povo de Deus esteja inteiramente, esperando inteiramente na graça que foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o povo de Deus deve estar focado naquilo que Deus já proveu para os seus filhos. Hoje nós temos que ter a certeza da nossa salvação, nós temos que crer que o Senhor sempre cumpriu, cumpre e sempre vai cumprir tudo aquilo que Ele determinou que ia fazer, todo o planejamento que Ele fez com o seu povo, para a sua igreja, para os seus filhos, para os seus servos, tudo Ele já proveu através de Jesus Cristo. Você vê que lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então você vê que por meio de Jesus Cristo, até as bênçãos de Deus chegou para nós. Por meio de Jesus. Em Gálatas 3,9 fala: os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ou seja, a promessa que Deus deu lá a Abraão, que o abençoaria ele e a sua descendência. Você vê que a descendência de Abraão, segundo a linhagem da eleição, foi a linhagem da qual veio o Salvador Jesus Cristo e trazendo não somente bênçãos para a nação de Israel, que foi a ênfase dada no Antigo Testamento, o seu povo, a aliança que Deus fez com o seu povo, com a nação, mas através de Jesus Cristo, não somente a nação de Israel, mas todos os povos, línguas, tribos, raças e nações poderiam ser alcançadas pela palavra de Deus e serem abençoados. Então,
quando fala esperai inteiramente na graça, é que o povo de Deus não deve estar desapercebido com coisas que queiram influenciar a frieza na fé, desencaminhar. Eu vejo muita gente na igreja, irmãos, é triste dizer isso, mas muita gente simplesmente faz da igreja um lugar somente para ir, para assistir o culto. Tem gente que vai e gosta de só ir em eventos, né, onde vão os cantores gospel, né, vão para ter uma distração, para ficar lá filmando, fotografando. E às vezes, irmãos, eu vejo que o povo de Deus tem que estar preparado, alimentado com a palavra, tem que estar firme na inteira certeza de fé, tem que estar bem nutrido na fé, tem que estar firme, sólido. A sua firmeza na fé tem que ter uma solidez. A sua fé está alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Então ela é uma fé, tem que ser uma fé inabalável. Então, pois eu estou falando hoje sobre firmeza, né, inteiramente na fé em Jesus, essa firmeza o povo de Deus tem que ter. O povo de Deus não pode ser confundido com falsas doutrinas, com seitas que querem às vezes desencaminhar as pessoas, querem muitas das vezes até testar se os crentes conhecem mesmo a palavra de Deus. E por isso que eu alerto o povo de Deus, vocês têm que estudar a palavra, têm que ler, têm que meditar, têm que orar, têm que buscar entendimento, têm que buscar de Deus sabedoria, tem que ter preparo para estar com a sua fé inteiramente firme, inabalável. Como diz 1 Coríntios 15, versículo 58, né, onde fala, no 57 fala, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Portanto, no 58 fala, portanto, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então você vê aqui que o apóstolo Pedro ele falou, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Olha aqui que ele exorta a obediência, né? As pessoas que servem a Deus têm que saber que tem que andar em obediência à palavra. Eu vejo tanta gente na igreja sendo desencaminhada porque querem fazer as vontades da sua carne e, entre aspas, né, começa a ser aquele crente, existe até um termo, né, que minha esposa usa, né, ela fala o crente light, né, aquele crente que, né, ele fica meio em cima do muro, né, tanto faz, tanto fez, se ele começar a viver em erro, viver em desobediência, ele começa a faltar aos cultos, ele deixa de ir para a igreja, daqui a pouco você vê ele está envolvido numa roda de entre aspas, amigos, né? Amigos, entre aspas, né? Que estão ali alegres até por ter desencaminhado aquela pessoa, tirado aquela pessoa da igreja. É um perigo, irmãos. Então o crente tem que cuidar da sua fé, tem que nutrir a sua fé. A fé, ela está no nosso coração, aí ela tem que ser alimentada. Você vê como a nossa estrutura física precisa de alimento? O nosso corpo físico precisa de alimento, de vitaminas, de nutrientes, de tudo aquilo que o organismo precisa para se manter saudável. O nosso organismo tem o quê? Alimentos, né? Assim também a nossa vida espiritual precisa ser alimentado. A nossa fé é alimentada com o quê? Com a palavra de Deus. Inclusive, a própria Bíblia diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, ao ouvir a palavra de Deus, a pessoa recebe a fé, crê, confessa Jesus como Senhor e Salvador. Agora, essa fé tem que ser nutrida, essa fé tem que ser alimentada, essa fé precisa ser fortalecida, essa fé precisa que o crente esteja amadurecendo, como o próprio apóstolo Pedro fala, né, aqui na sua carta, né,
quando ele diz crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Crescer na graça, crescer no conhecimento. É triste dizer, mas muita gente dentro da igreja não tem conhecimento e nem se aplica em buscar conhecer. É triste eu dizer, mas muitas das vezes quando se marca estudos na igreja, não vai todo mundo. O pessoal não vai. Dá sempre uma desculpa, tá ocupado, não teve tempo, foi trabalhar, enfim, um monte de coisas que se coloca sempre limitando a sua condição de estar crescendo no conhecimento. Então, eu deixo sempre esse alerta. Eu estou usando as minhas redes sociais no sentido também de alertar o povo de Deus. Tenho falado constantemente sobre o despertamento espiritual, tenho falado constantemente da importância do povo de Deus estar firme na profissão da sua fé. Amém? Então vamos lá, prosseguindo. Aí ele diz aqui, como filhos da obediência, obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ele está dizendo aqui que o crente não pode se amoldar mais às paixões carnais que ele tinha antes de conhecer a verdade. Antes de nós conhecermos a verdade, que é o Evangelho, nós vivíamos na prática de paixões carnais, vivíamos em caminhos errados, vivíamos praticando coisas erradas, vivíamos na nossa ignorância, sem conhecimento da verdade. Mas a partir do momento que conhecemos a verdade, Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós fomos libertos da vã maneira de viver. Essa maneira de viver as paixões carnais é uma maneira vã. A Bíblia diz que isso é vão, é coisas vãs que vão passar e as pessoas perecem nessas práticas erradas em desobediência à palavra de Deus. Então o crente deve tomar o quê? Cuidado, deve ter zelo, vigilância. Então ele diz aqui, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. A Bíblia considera que antes da nossa conversão nós vivíamos na ignorância, ou seja, não tínhamos conhecimento da verdade. Mas já passamos a conhecer a verdade, então a Bíblia diz, a verdade vos libertará. Então nós estamos libertos dessa escravidão de paixões carnais que induzem ao pecado, ao erro e à desobediência. Então ele diz, como filhos da obediência. Então o crente tem que ser alertado quanto a isso, tem que ser obediente à palavra. Aí o versículo 15, diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É aqui a palavra de Deus. Deus falando para o seu povo, sede santos, porque eu sou santo. O que é santo? É separado. A palavra santo significa separado de um mundo mergulhado no pecado, mergulhado na desobediência, sofrendo a condenação, debaixo de juízo, debaixo de sentença de condenação, mas o Salvador Jesus já veio, ele já pagou o preço dos nossos pecados. Então nós que estamos em Cristo, nós temos agora um novo procedimento de vida. Nós temos a santificação, que é a nossa vida dedicada a Deus. É o nossa, não mais como vivíamos na ignorância sem conhecimento da verdade. Agora, a nossa vida é glorificando a Deus, é servindo a Deus, é adorando a Deus, é ganhando almas para Cristo, é proclamando o Evangelho, é anunciando a palavra. Esse tem que ser o nosso procedimento. Tá bom, irmãos? Então, eu falei aqui, não vos amoldeis ao curso deste mundo, É como Pedro orienta aqui. Mas eu quero também mencionar um versículo que eu costumo sempre utilizar nas minhas mensagens. Eu vou só relembrar ele aqui
porque está escrito aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha a condição do cristão. Está aqui em Colossenses 1,13, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, olha que Colossenses 1, 13 e 14 diz que Deus nos libertou do império das trevas. Por que fala império? Porque é um domínio. Esse mundo está dominado por trevas. O que significa trevas? É a falta de conhecimento da verdade. O povo anda sem enxergar a verdade. O povo anda na escravidão do pecado, sem a luz da verdade, que é a palavra de Deus. Por isso que é trevas. Então, a Bíblia diz que Deus nos libertou desse império. Nós não estamos mais no império das trevas. A Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é o reino do Filho do seu amor? É o Evangelho de Cristo, tá? Nós estamos agora nesse reino. Estamos aqui na terra com o reino de Deus habitando em nossos corações. Então aí ele prossegue dizendo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, o Evangelho de Cristo já nos redimiu da condenação, né? O sacrifício de Cristo por nós já nos redimiu, já nos tornou justificados diante de Deus pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então, eu falei sobre Colossenses 1,13 e agora duas últimas passagens que eu quero mostrar aqui, enfatizando que o povo de Deus não deve se amoldar ao curso deste mundo, né? Deve andar agora em novidade de vida, crescendo na graça e no conhecimento. Mas Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, olha o que diz aqui. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Olha aqui, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, andávamos outrora no curso desse mundo, né? Outrora é no passado. Então, o povo de Deus agora já não anda mais no curso desse mundo, né? Que é dominado por esse príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Existe um espírito atuando nos filhos da desobediência, induzindo eles ao erro, ao pecado, à desobediência à palavra de Deus. Mas nós não andamos mais nesse curso. Então, a Bíblia é por isso que diz, né? Ele nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Então, hoje nós temos a vida por meio de Cristo Jesus. Então, no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus,
para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então essa passagem de Efésios, irmãos, ela é muito profunda. Ela fala claramente aqui do modo de viver do passado, do qual Deus nos tirou. A Bíblia, eu mostrei lá em Colossenses, que Deus nos tirou do império das trevas. Aqui em Efésios, fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Ele nos deu vida por meio de Jesus Cristo. Agora, pela graça, nós somos salvos. Então, diz que quando nós estávamos naquela condição lá, de andar segundo o curso deste mundo, na inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, né? Aqui diz, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aí ele prossegue dizendo que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, né? Essa graça é um dom de Deus, é uma dádiva preciosa de Deus, porque nós não tínhamos como nos salvar através de obras. Então, teve que vir o Cordeiro perfeito para fazer a obra da nossa redenção, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que está dando para você entender a importância de uma vida na obediência à palavra de Deus, porque nós tínhamos uma vida outrora que andávamos na desobediência, mas agora não. Agora nós fomos tirados do império das trevas, estamos agora numa nova condição em Cristo e, como li lá na carta de Pedro, né, como filhos da obediência, nós temos agora uma obediência a praticar, que é a obediência à palavra de Deus. Uma nova maneira de viver em obediência à palavra de Deus. Amém? Então, concluindo agora, 1 João, vou ver aqui a última passagem, que está aqui na carta de João, aqui no finalzinho da Bíblia, né? Tem as cartas de João. Na primeira carta, no capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Olha o que diz aqui 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, aqui fala, inclusive, está dentro dessa passagem aqui, desses versículos, uma ênfase da salvação também. Quando fala aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, está falando aqui de vida eterna, está falando de salvação, está falando de fazer a vontade de Deus. E como é que nós fazemos a vontade de Deus? É obedecendo, é crendo no Senhor Jesus e obedecendo a sua palavra. Então aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, está se referindo à salvação. Mas o alerta que vem antes, aqui é importante dizer que João escreveu para a igreja. Então, ele escreveu para crentes, ele escreveu para servos de Deus, alertando aqui no versículo 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Quando fala aqui a palavra mundo, aqui não está dizendo que a pessoa, então eu tenho que sair daqui desse mundo, porque eu não posso estar nesse mundo. A palavra mundo está falando da condição de vida nesse mundo, tá? É lógico que os crentes têm que estar aqui pregando a palavra de Deus. Então, né, nós não somos tirados desse mundo porque não devemos amar o mundo. Está dando uma conotação
de que a condição desse mundo é uma condição das pessoas descrentes, desobedientes, as pessoas com falta de amor. Nesse mundo existe criminalidade, existe traição, existe tantas coisas, crueldades, tanta coisa, existe, e esse mundo é inclinado à prática do erro e da desobediência à palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós temos, aí alguém pode dizer assim, pastor, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho Jesus Cristo. Ele amou as pessoas de tal forma, querendo que dá oportunidade para a salvação. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus tinha uma finalidade em enviar Jesus Cristo, para que aqueles que nele crescem não iam perecer, mas iam ter a vida eterna. Mas você vê que há a condição de aqueles que nele crescem. Por isso que a igreja tem que pregar o evangelho, para que as pessoas creiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tá? Mas sendo crente, sendo cristão, o alerta está aqui: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí no versículo 16 ele diz o alerta. Por quê? Porque tudo que há no mundo, aí ele dá o exemplo aqui, agora você vai entender o que está no mundo. A concupiscência da carne, ou seja, a inclinação das paixões carnais, esse desenfreamento das pessoas fazerem orgias, práticas obscenas e tantas coisas, que são paixões carnais. Você vê que isso é chamado concupiscência da carne, cobiça da carne, inclinações da carne. Aí diz aqui a concupiscência dos olhos, ou seja, aquilo que a pessoa cobiça com os olhos, aquilo que a pessoa procura, visualiza. Você vê que hoje em dia se fala muito na infidelidade conjugal que acontece em muitas famílias, onde as pessoas se dão a visualizar coisas carnais, nas mídias e nas TVs, enfim, e ali eles ficam alimentando a sua carne com paixões carnais, inclinando-a até para prostituições. Então essas coisas são concupiscência dos olhos. Aí ele diz, e a soberba da vida. Você vê que a pessoa põe o coração tanto nas coisas do mundo, põe o coração nas coisas materiais, põe o coração nas ambições, para poder a qualquer custo enriquecer. Você vê que as pessoas vivem se entregando ao roubo, a tantas estratégias para enganar, para se dar bem e até fazendo trapaças, para poder enriquecer ilicitamente. Então isso alimenta a soberba da vida. Então você vê que isso existe no mundo. Então diz, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, ou seja, não é Deus que alimenta isso nas pessoas. Isso é a inclinação por causa do pecado. O pecado induz as pessoas a todas essas práticas. Por isso que Deus nos libertou dessa escravidão do pecado por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então ele diz aqui, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então eu concluo essa mensagem trazendo para você refletir,
você entender o que eu preguei aqui, entender e refletir sobre isso. O quão é importante o cristão estar alerta para que a sua vida seja uma vida cristã frutífera, frutificando no reino de Deus, frutificando com boas obras, frutificando com bons testemunhos, frutificando no crescimento da sua fé, na graça e no conhecimento da verdade e dando sempre um bom testemunho de Cristo através da sua vida. Tá bom, meu amado irmão? Que Deus abençoe grandemente seu coração, continue sustentando a cada um dos meus amados irmãos firmes na presença do Senhor, né? Tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração através dessa mensagem. Amém? Então, meus amados, sempre lembrando, né? Não deixe de deixar a sua curtida, o seu compartilhamento. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações todas as vezes que um vídeo novo for postado, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, permitindo o Senhor, né, com fé em Deus. Até o próximo vídeo com a ministração da Palavra de Deus para o seu coração. Amém? Graça e paz.